Olá pessoal, boa noite novamente, para que nós possamos sentir uma harmonia, uma união mais próxima de uma vibração positiva. Vamos fazer uma oração juntos. Eu convido que fechemos os olhos e que pensemos em Deus, nosso Pai Criador, que Ele está conosco neste momento individualmente, exclusivamente no coração de cada um de nós, entendendo as nossas dificuldades, as nossas ansiedades e nos dando coragem. Te agradecemos por isso, nosso querido Deus, agradecemos o envio de Jesus Cristo ao nosso mundo como um Consolador e as portas da imortalidade da alma, da compreensão da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, que nos dá muitas certezas. Possamos juntos passar bons momentos e que seja construtivo os nossos próximos momentos. Que seja feita a tua vontade, Pai, que assim seja. Eu vou ler como ilustração um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé religiosa, condição da fé inabalável. É do capítulo 19, com o título A Fé Transporta Montanhas, para depois nós comentarmos um pouquinho juntos. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. E assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo se impõe. Não. Ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais, básicas, e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? De parte de uns, a descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, mas centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Então, com a educação feita, as segundas tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que ele apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita
daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Isso no século XIX, estamos no século XXI. Tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra esta fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, porque triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Este é um trecho, como falei, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde são muitos os pontos a serem analisados diante da nossa própria consciência, diante do espelho de nós mesmos, porque seria uma contradição. Se aqui fala exatamente que a ideia imposta dá um efeito contrário, que gera negação, o que nós fazemos nesses momentos de continuar falando sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, que já fala do Evangelho de Cristo, é simplesmente olhar por outros ângulos aquilo que já está dito. No século XIX, Jesus Cristo falou por parábolas. Nós estávamos ou reencarnados ou no plano espiritual, mas já existíamos. Nós estávamos agindo em uma ou outra direção. E amadurecendo, evoluindo e também se comprometendo, porque as duas coisas são simultâneas. Nós pensamos que o bem e o mal andam em direções opostas, mas em muitos momentos do exercício do livre-arbítrio eles se sobrepõem na mesma consciência. Porque não há quem seja totalmente mal. A centelha divina está em todos. Passaram-se os séculos, as religiões se fundaram em torno do Cristo, a humanidade mudou o calendário antes de Cristo, depois de Cristo, as religiões cristãs se subdividiram nas interpretações do Evangelho, algumas assumiram o poder político, outras se tornaram franciscanas, algumas deram o exemplo de São Francisco, outras se contradizem nos seus dogmas, nas suas essências. O Espiritismo não veio curar este mal. Não veio para contrapor outras religiões. O Espiritismo não é a religião do futuro. É uma religião que vai trazer para as pessoas melhor compreensão da sua própria religião, que vão entender o Deus que há dentro delas. Não veio para obrigar a todos a gostarem de laranja, mas veio para explicar: a laranja tem vitaminas, a laranja vai fazer bem para o seu corpo, a laranja vai te evitar a baixa imunidade, vai te trazer coisas positivas, saudáveis, você vai se tornar mais feliz. A maçã, o figo e assim por diante. Porque cada um é um tipo de consciência, cada um está num grau de evolução. O que nos faz nos distanciarmos desta compreensão foram colocados aqui algumas questões psicológicas bem fáceis de nós, com sinceridade pessoal, que não precisa ser pública, no nosso diálogo com Deus, ou conosco mesmos, porque nós conversamos conosco mesmos, no conhece-te a ti mesmo, no procura e achareis da tua própria verdade, ou porque não queremos abandonar hábitos que consideramos ocultos e que não, entendendo ainda claramente a lei de causa e efeito, achamos que aquilo não afeta o universo, porque estão ocultos à consciência da sociedade. Ou por orgulho, porque teremos que nos curvar diante das nossas próprias imperfeições, que nós não somos imortais fisicamente, nós somos imortais como espíritos, porque o corpo físico vai perecer e que nós teremos que deixar as nossas conquistas materiais, os nossos prazeres, a nossa zona de conforto. E é por isso, não por condenação à riqueza, mas por alerta de que a zona de conforto gerada pelas soluções materiais todas resolvidas
nos atrasaria na evolução espiritual que Cristo dizia, que é mais fácil um buraco, aceitar a passagem de um camelo, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A agulha era a porta das cidades antigas que eram muradas. Os camelos precisavam entrar. E eles estavam com uma bagagem pesada, então eles tinham que se ajoelhar para poder passar nas portas muradas medievais. E antes de Cristo também. Então é isso que ele quis dizer, não é uma agulha de linho. É uma agulha, né? Também seria, mas a analogia que ele fez foi para que as pessoas entendessem, porque eles viam a dificuldade do pobre camelo que já atravessou o deserto com uma bagagem nas costas, né? Não havia uma pobre alma que tirasse a bagagem do camelo, então fazia o camelo se ajoelhar, passar ajoelhado pela porta da cidade, né? Com grande dificuldade. Jesus, que era piedoso, que era um espírito de luz muito avançado, usou isso como um termo. Por quê? Porque nós, apegados às nossas vaidades, às nossas personalidades, temos dificuldades quando desencarnamos a nos livrar disso. Aí ficamos errantes muitas vezes, né? Sentimos o peso do corpo físico se desintegrar, ficamos sem saber, sem ter um endereço, né, no plano espiritual, porque não aceitamos a fé raciocinada. Encarnados, desencarnados, nos desesperamos. Muitos não sabem que desencarnaram, muitos sabem que desencarnaram, mas não aceitam o desígnio de Deus, nunca pensaram sobre isso. Não é nenhum pecado, é o livre-arbítrio de cada um que escolhe aquilo que quer ser. O tempo vai passar inevitavelmente. O que vai nos fazer transformar o nosso destino é compreender os porquês da ação do livre-arbítrio, para que a fé cega não nos leve ao abismo conduzido por um outro líder cego. O que acontece numa condição de fanatismo. A fé raciocinada vai me fazer pensar, primeiramente, quem eu sou. Deus existe? Onde Ele está? A pergunta que se repete publicamente do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, que é um grupo de espíritos de luz, sobre a orientação de Jesus Cristo, que vieram ao planeta Terra, próximo dele, alguns reencarnantes do planeta Terra, para trazer o véu da vida espiritual de uma maneira clara, mastigada, simples. A mediunidade, a palavra mediunidade, que Allan Kardec criou, para explicar por que eu vejo, por que eu sinto, por que as coisas acontecem ao meu redor, por que a dor é diferente para uns do que para outros, por que a felicidade, porque a cada um vem se construindo desde que nos tornamos consciências, desde que recebemos o livre-arbítrio. Então o espírito de verdade, na figura dos espíritos que auxiliaram Allan Kardec a codificar o espiritismo, disseram para ele: tudo aquilo que não for obra humana é obra de Deus. Né? Aqui é uma flor de plástico, ela sempre está aqui. Né? Só que ela não tem propriedades. Né? Como disse a música dos Titãs, as flores de plástico não morrem. As verdadeiras morrem. Né? Nós morreremos como carne, mas elas reencarnam também. No plano espiritual há uma passagem que o espírito, acho que é nos Violetas da Janela, que a moça ia arrancar a flor no plano espiritual e ela ia morrer no plano físico, porque ela tem o seu desdobramento espiritual. Uma parte material também da vida que continua e que nos tira o véu da cegueira, nos dando a certeza de que se Deus determinou que reencarnássemos, porque não podemos sair do corpo por vontade própria, temos que encarar o custo das energias que recebemos na transformação desses fluidos na relação com as pessoas, porque elas irão mudando à medida que compreendemos que eu devo fazer ao meu semelhante aquilo que dele eu gostaria de receber, e assim por diante. E nessa questão, Jesus dizia uma coisa muito importante para nós encontrarmos o perdão, que é uma das principais causas do nosso atraso espiritual. Os sãos não precisam de médico. E achamos sempre que a doença é física. Mas quando a doença física ela é uma manifestação do nosso astral, dessa ou de outra encarnação, de vibrações que construímos erroneamente, porque o espírito pleno, o espírito que compreendeu a verdade absoluta, ele não tem doenças. Se Jesus curava os outros, evidentemente que ele podia se autocurar.
Ele poderia ter fugido politicamente daquela armadilha que criaram para ele para provocar o seu desencarne. Mas ele disse: eu vim para que a lei seja cumprida. Ou seja, ele não podia usar o seu poder de uma maneira que ofuscasse a evolução daquelas consciências. Disse ele a Pôncio Pilatos: o meu poder vem de Deus. Se eu quisesse, uma legião de anjos me salvaria e o teu reino terminaria. O teu vem de César. Em outros momentos ele dizia: dai a César o que é de César. Porque causaria um grande rebuliço naquelas consciências que desencarnariam sem saber o que aconteceu, por um milagre, por uma vontade imposta de Deus, que é todo misericórdia. Desencarnariam como espíritos ainda pouco desenvolvidos, voltariam iguais, sem reflexão. Então, isso tudo faz parte do plano divino para que chegamos a este momento de uma fé mais clara, de uma fé raciocinada, de uma fé mais lúcida, aonde, quando compreendermos que os sãos não precisam de médico, nos tornaremos mais tolerantes com a dificuldade do outro em compreender. O que vai facilitar não a vida do outro, vai facilitar a gente arrancar o orgulho da gente mesmo e procurar o perdão. Porque nós também fazemos parte desse grupo de espíritos doentes reencarnados. Nós, se tivéssemos plenitude, nós não estaríamos à mercê de uma gripe, de uma doença fatal, de um acidente, de cair um helicóptero em cima de você no meio da rodovia, né? De cair, de uma represa desabar e a tua casa ir embora. Ricos ou pobres, não há diferença. Né? De pegar fogo no ar-condicionado porque alguém fez uma gambiarra e jovens morrerem queimados porque não conseguiam sair. E Deus permite o mal desta forma porque aqueles espíritos pediram isso. O que faz um ser viciado que não consegue vencer o seu vício? Pede que o amarrem e não o deixe sair. Pede que o internem de uma maneira mais profunda, porque ele não tem o autocontrole de si mesmo, porque ele não consegue sentir o mal que ele está fazendo para si mesmo. Esses espíritos, muitas vezes, tentaram evitar o mal em si mesmo. Tentaram não ser guerreiros violentos, tentaram não matar por impulso, tentaram amar. E vida após vida, não na primeira vida, na outra vida eles foram assassinos, nesta vida eles já morreram queimados. A misericórdia infinita nos dá a caridade e o perdão para curarmos o mal que fizemos. A boa ação apaga a má ação. Quem te feriu vai te curar. A reencarnação nos coloca nesta condição de amor. Mas o que acontece é que eles, sem conseguir entender o mal que faziam para o outro, pediram para passar por grandes provações para sentir em si mesmos a dores que causaram. Familiares que ficam, seres que desencarnam e assim por diante. Então o nosso senso de julgamento é muito pequeno para entender as múltiplas vidas de todos os espíritos que nos cercam e sobre nós mesmos. Não para sermos coniventes com as questões morais, negativas, mal cumpridas, ilícitas. É necessário que haja uma ordem social, que haja uma justiça baseada na justiça de Deus. Quanto mais próxima disso, melhor. O Espiritismo é contra a pena de morte. Mas diz-se na lei de causa e efeito, na compreensão, de que não existe injustiças. Aliás, não existem injustiçados, existem injustiças. Haroldo Dutra Dias, que é juiz em Minas Gerais, fala isso de uma maneira clara. Nós não somos vítimas. Quando a injustiça nos atinge, ela não errou o endereço. Ela está nos procurando para nos dar a noção de que o mal que fizemos não foi pago. Ficou na nossa conta kármica e precisamos resgatá-lo. Se somos omissos com o bem, se continuamos a julgar o semelhante, se não perdoamos nada, se não perdoamos ninguém, se não amamos, o mal que está vibrando vai nos atingir. O obsessor, que é o nosso inimigo astral, vai nos encontrar igual. Nossa aura vai estar baixa, nosso campo vibratório vai estar aberto, ele entra, desvia o nosso carro, a gente bate, a gente fica doente, a gente briga com o assaltante e leva um tiro. Se você está vibrando no bem, o teu anjo da guarda consegue acessar a tua consciência, ele te tira. Não, vai por aqui porque aqui está perigoso.
Faz tu esquecer a chave em casa para te voltar, porque tu, na matemática astral, tu ia entrar num risco que não estava no teu merecimento naquele momento. O teu merecimento diante da lei de causa e efeito melhora. Você administra isso. Nós somos uma empresa também na questão do bem e do mal, administrando aquilo que somos. Por escolha própria, se eu quiser cuidar da minha saúde, eu vou escolher comidas mais saudáveis. Nem sempre, né? Mas, enfim, um exemplo, né? Mas, por escolha própria, eu vou escolher atitudes melhores. Por escolha própria, eu vou escolher cultura que alimente melhor a minha esperança. Ou o contrário disso, o tempo vai passar igual e de forma constante eu vou viver, feliz ou não. Né? Já se sabe, hoje, antes de vir, estava escutando um pouquinho sobre essa questão dos sãos não precisam de médico, e é por isso que Jesus convivia com todos. Ele convivia com todos. Se tivesse qualquer um, prisioneiros, no prostíbulo, não que ele fosse no prostíbulo, mas se as prostitutas passassem do prostíbulo e conversassem com ele, ele sentava e conversava. Se tivesse que comer, ele comia, porque a sua simplicidade enxergava o espírito imortal naquelas pessoas, enxergava a transformação futura daquelas pessoas. Tanto que alguns dos seus apóstolos eram cobradores de impostos, né? E eram considerados pessoas más, porque eles cobravam impostos com grande dureza, né? Até hoje, né, o leão do imposto de renda é sombra da maldade, né? E ele convivia com aquelas pessoas também, porque ele enxergava o espírito imortal, que é o que nós somos. Vida após vida, nós iremos nos construindo, nos reconstruindo. Ninguém morre. O que morre é o corpo. Parece assim, não, ninguém morre, os espíritos são alienados. Não, é claro que nós vamos sentir respeito pelaquela carne que se foi. Mas nós tivemos muitas carnes, vida após vida. Não estamos aqui, estamos no plano espiritual. Lá nós vamos nos reencontrar, vamos ter amigos, pessoas que nós nem conhecemos nesta vida, que só fazem parte, positiva ou negativamente, do nosso destino, né? E imaginem que vergonha sentiríamos se formos realmente praticar a maldade que constantemente sai das nossas línguas ao julgarmos o nosso semelhante. Ah, mas é isso, mas é aquilo, mas é aquilo. Você pode mudar isso, porque você pode se olhar como um espelho do outro. Não é que você não vai criticar nada, não vai corrigir as coisas. Tem aqui no Evangelho, o mal deve ser reprimido? Sim, deve ser reprimido, mas de uma forma que não constranja, que não humilhe, né? As cadeias deveriam ser regeneradoras, não transformadoras em lixo, não trituradoras de seres. Deveriam ser regeneradoras, não são. Mas quem desviou o dinheiro e assim por diante vai responder na matemática de todas as coisas por isso. Para concluir, somente uma fé clara vai levar à transformação da sociedade. E nós perguntamos por que isso não acontece. Porque a obra é de Deus, não é nossa. Né? Pensa que Jesus, há quantos séculos, a nossa visão não pode ser tão estreita de 100 anos, 50 anos, de 200 anos, de 2000 anos. A vida é eterna. Sentir uma harmonia, uma união mais próxima de uma vibração positiva. Vamos fazer uma oração juntos, eu convido que fechemos os olhos e que pensemos em Deus, nosso Pai Criador, que Ele está conosco neste momento individualmente, exclusivamente no coração de cada um de nós, entendendo as nossas dificuldades, as nossas ansiedades e nos dando coragem. Te agradecemos por isso, nosso querido Deus, agradecemos o envio de Jesus Cristo ao nosso mundo como um Consolador e as portas da imortalidade da alma, da compreensão da doutrina dos Espíritos, do Espiritismo, que nos dá muitas certezas. Possamos juntos passar bons momentos e que seja construtivo os nossos próximos momentos. Que seja feita tua vontade, Pai, que assim seja.